que têm surgido nos últimos tempos, tanto para pedir a saída quanto a permanência da presidente. Sobre essas mobilizações, nós vamos conversar com a organizadora do Movimento Brasil Livre, Paula Cassol Lima, e o secretário de Relações de Trabalho da CUT, Antônio Gintzel. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, a gente estava falando, parece brincadeira, né? Vamos descontrair um pouco, porque os ânimos ficaram acirrados em determinados momentos nessa composição que temos hoje no país, essa composição política. A gente estava brincando na polarização. O gaúcho gosta, faz parte da história do gaúcho, né? Grêmio, Inter, Chimango, Maragato, agora Batman e Superman. O Brasil está dividido, na opinião de vocês. A gente pode começar a enxergar, porque me parece que em alguns movimentos, nos dois movimentos, tem algumas ideias, às vezes, que não são as mesmas, né? Algumas pessoas defendem, por exemplo, no lado contra a presidente Dilma, algumas saídas, umas mais radicais, outras falam da corrupção em geral e não só especificamente do Partido dos Trabalhadores. E, no caso dos movimentos em favor da democracia, alguns defendem a legalidade do processo, mas especificamente não defendem o Partido dos Trabalhadores ou o processo da Operação Lava Jato. Vocês identificam isso ou está bem dividido mesmo? É eles contra eu ou nós aqui, mais esses contra eles? Vou começar com a Paula. Não, na verdade, os movimentos de rua, na sua esmagadora maioria, pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Em função de todos os crimes que foram cometidos comprovadamente, conforme várias denúncias. Inclusive, a OAB veio agora essa semana passada, distribuir um pedido de impeachment. Então, nós vemos essa polarização, de certa forma, como um ambiente hostil criado pela parte esquerda, pelo governo, para criar um cenário de ameaça, né? Nós temos representantes da CUT, representantes do MTST, representantes do MST e do governo dizendo que vão para luta se for preciso, se as pessoas não respeitarem a democracia. Até eu verifiquei o Twitter do seu Antônio hoje dizendo isso, né? Espero que aqui nossa conversa mantenha uma linha amigável, mas de partir para a ignorância, Sim, de partir para uma agressão física, né? Bom, antes de dar a palavra para o Antônio, só para continuar ainda nesse enfoque, por exemplo, vou trazer algumas questões. A presença, por exemplo, do Aécio Neves em uma das manifestações, ou seja, existem pessoas que, por exemplo, são contrárias ao PSDB ou ao PMDB, que agora se afasta do governo e parte por uma posição de oposição ao governo. Essas demandas não parecem ser unanimidade, por exemplo. Não, não são. Na verdade, houve uma mentira muito grande por parte do governo, dos MAVs, que ficam fazendo a defesa online na rua, propagando essas mentiras reiteradamente, no sentido de que quem está na rua está defendendo o Aécio Neves e não aceitou a eleição, né? Então, que seria um absurdo, que seria golpe, defender o impeachment da presidente Dilma porque ela foi eleita democraticamente, né? Na verdade, é que as pessoas não pensam e não entendem, né? Essas que ou agem de má fé ou por simples ignorância, é que só é possível o impeachment de um presidente democraticamente eleito, né? E, na verdade, nós temos um presidente eleito com a maioria dos votos, que, para manter o Estado democrático de direito e a independência das instituições e a democracia vigente, ele precisa se submeter às regras, né? Temos lei de responsabilidade fiscal, nós temos a lei de crime de responsabilidade do presidente da República, que inclui os ministros também, está tudo discriminado, com todos os crimes que ocorreram foram relatados nos pedidos de impeachment apresentados. Então, não é porque um presidente vai assumir o cargo que ele vai ter carta branca para fazer aquilo que ele quiser, sem respeitar a lei e usando a população, né? Uma coisa que me intriga muito é como esses movimentos sociais que se dizem em defesa dos trabalhadores estão indo para a rua, sendo que o governo da Dilma, que ela herdou um governo já do Lula, né? Então são 13 anos de governo PT, que a péssima administração está levando a prejuízos grotescos para cima dos trabalhadores. Sim. Né? Bom, Antônio, agora chegou a tua vez, já temos algumas posições já da Paula. Podes comentar todas elas, mas primeiro respondendo esse raio-x inicial dos movimentos. É um movimento pró-governo Dilma, é um movimento em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que a gente pode encarar esse movimento que hoje é identificado pró-governo? Primeiro dizer que a CUT, ela sabe bem o papel que ela tem que desempenhar e tem desempenhado isso ao longo do tempo, que é a defesa do direito dos trabalhadores e, sempre que possível, ampliar o direito dos trabalhadores, né? É essa a linha que a Central Única dos Trabalhadores faz. Agora, a CUT está na rua
pela defesa da democracia. E a CUT vem denunciando, e esse é golpe, né? Porque Paula, né? Falou aqui que a presidenta Dilma incorreu em vários crimes. Eu gostaria, comprovadamente, juridicamente, que citasse um crime. Né? Não tem. Então, se não tem crime, até a semana passada, o Renan Calheiros fez uma afirmação que, sem um fato jurídico, é outro nome. Ele não quis dizer que é golpe, a gente afirma que é golpe. E o golpe não é lá para tirar a presidenta Dilma. Não é apenas para a questão do Lula, que o problema deles é em 2018, eles acham que o Lula vai ganhar em 2018. Né? O problema que está, quando vem para esse campo do golpe, a Fiesp, a Confederação Nacional da Indústria, né? Aí está escancarado. Há pouco tempo atrás, e vocês devem conhecer isso, foi aprovado na Câmara o projeto de lei 4330, de terceirização, e que está parado lá no Senado, graças ao senador Paulo Paim, que fez audiências em todos os estados. Esse é o projeto, é acabar com o direito da classe trabalhadora. Esse é o golpe que se avizinha e vem para cima dos trabalhadores. Então, a gente está fazendo essa denúncia, estamos sim na rua, porque não concordamos com aquilo que vem sendo feito, e eu só queria fazer um comentário aqui, o seguinte: a CUT, os movimentos sociais que estão aí junto com a Frente Brasil Popular, o MST, a gente não fica pregando a violência. Muito pelo contrário. O seu Twitter está dizendo que vai para porrada. A luta, né? a gente vai para a luta no campo da discussão e do debate. Sim, vamos. E vamos, é isso que a gente está fazendo. A gente respeita o movimento de vocês. E esses petistas que dizem Agora, que tem que fuzilar os opositores? Da mesma forma, tem no Brasil Livre que diz que petista bom é petista morto. Não tem. Que diz que negro tem que voltar para a senzala. Né? Sim. Isso é um crime. Isso é crime para a cadeia. Claro, porque a gente vê momentos por em ambos os lados, tá? Isso está claro. Como aconteceu agora, né? Sim. Com aquela médica, olha a que ponto chegou, de não atender uma criança porque é filha de petista. Isso é caso de cadeia. A gente abriu o programa Né? falando Isso é sobre caso essa de notícia. cadeia, porque tu tá... uma criança, ela não escolhe dela. Né? Bom, está claro de que, em certos momentos, ambos os lados, pessoas, indivíduos, acabam se excedendo nos seus comentários, né? E até mesmo em atos. A gente já teve registro de atos de violência. Inclusive, o presidente da OAB tentaram agredi-lo fisicamente no protocolo de impeachment. Eu não quero aqui a OAB, mais uma identificar vez, qual está no lado caminho faz errado. isso, e não é a nossa intenção agora resumir a atos individuais, e sim o movimento. Aí a pergunta que eu faço agora é a seguinte: em hipótese, tá? A gente tem essa hipótese que está tramitando, né, no Congresso do impeachment da presidente ou da presidenta Dilma Rousseff, como ela gosta de ser chamada. O que aconteceria, como os movimentos iriam se comportar se isso vier a acontecer, ou até mesmo o contrário, desse processo de impeachment não avançar e a presidente Dilma concluir o seu mandato até 2017 para 2018. Como vocês acreditam que os movimentos devem se comportar em ambas as hipóteses? Paula. Na verdade, nós estamos há quase 2 anos nessa busca pelo impeachment, né? Já se começou um movimento para mudar o sistema do país, então o Movimento Brasil Livre e diversos outros movimentos estão muito conscientes, já levaram essa pauta para os parlamentares de que o modelo que nós temos hoje não funciona. Né? Isso é uma pauta para depois. O Estado é muito grande, nós temos cabides de emprego por todos os lados, nós temos hospitais com 120 leitos e 60 enfermeiros, Sim. que é absurdo e mostra a utilização de hospitais públicos e a estrutura em si como cabide de emprego. Né? Então, nós vemos uma das pautas também que o Movimento Brasil Livre deve levar adiante após a queda da presidente Dilma Rousseff. A gente só vê melhora no cenário econômico do Brasil com a queda da Dilma Rousseff. E vocês enxergam isso num governo Temer, por exemplo? O governo Temer, o PMDB, já sinalizou que pretende fazer redução do tamanho do Estado, redução de ministérios. Né? Se sabe que
a forma que os governos populistas funcionam é extremamente ineficiente. Nós temos visto isso na Coreia do Norte agora, que acabou de anunciar que as pessoas têm que se preparar para a fome. Na Venezuela, as pessoas estão passando fome. Sim. No Brasil, as coisas já estão ficando bem mais difíceis e a população está sentindo no bolso a dificuldade. Enquanto isso, o governo não se importa em aumentar a carga tributária, aumentar impostos e reflete diretamente no cidadão. Enquanto os bancos nunca lucraram tanto como no governo do PT, as empreiteiras que estão nos escândalos de corrupção nunca ganharam tanto. Então, assim, esses movimentos que são pagos pelo governo, porque só entre janeiro e abril de 2015, a CUT recebeu 51 milhões de reais. Tá? Isso começou a partir de 2008, com uma lei do governo Lula, na qual ele vetou um artigo que exigia prestação de contas. Então, assim, nós temos o dinheiro que sai do bolso do trabalhador, que é enviado para o governo via contribuição sindical, e depois ele volta para esses movimentos para ir defender o governo e os políticos corruptos. Bom, para mim ficou claro quanto à questão do programa de governo, a aceitação. Agora, no caso da Operação Lava Jato continuar e a delação premiada envolver nomes como Michel Temer, Renan Calheiros, entre outros, já estão, né, na verdade, na delação. Como vocês se comportariam na medida em que eles também teriam um processo? Os movimentos, né, em cima de da Operação rua Lava Jato. Não são seletivos partidariamente. Nós temos faixas de fora Cunha, fora Renan, fora Dilma. Bem lembrado, né? Cunha, né? Também. Tinha faixas do Aécio em diversos movimentos também. Então, assim, as pessoas não reclamam. Então, eu ouvi um documento da CUT hoje, que estava circulando até num site de reportagem, onde estavam oferecendo R$300 para as pessoas irem para uma manifestação em defesa dos direitos dos trabalhadores, enfim, todas essas coisas que o senhor Antônio falou, e também em defesa da democracia e contra o impeachment. Eu quero que o Antônio fale, mas só para deixar claro, eu preciso que isso fique muito claro. Se o Temer assumir e a operação continuar e o nome dele estiver envolvido, vocês também pediriam um impeachment, por exemplo, de Temer? Se for necessário, sim. Se ele cometer Isso crimes tem que ficar claro. Sim, se ele cometer os crimes de responsabilidade que se enquadrarem na lei, sim. Ou tiver envolvido em crimes eleitorais, por exemplo. Também. Aí é diferente, porque aí não é processo de impeachment direto, tem que ser via TSE. Mas vocês dariam apoio a esse governo? Sim. Entendi. Mesmo que ele tivesse algum envolvimento em algum tipo de corrupção? Os crimes têm que ser apurados, independente de partido político. Sim, é isso que as perfeito. pessoas têm dificuldade de entender. Perfeito. Antônio, agora pode completar, ou melhor, rebater alguma afirmação e também pergunto, se tivermos o presidente Temer, já existe essa possibilidade, né? Como vocês se comportariam e como seria o movimento agora, não mais pró-governo, sim contra o governo? Em primeiro lugar, eu quero fazer um desafio aqui para ti, Paula, que tu tem algum documento assinado pelo presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores, o Claudir, que diga que a CUT está dando R$300 para manifestante para a rua. Eu te faço esse desafio. Tem Tá. aqui. Não existe. A CUT não paga os manifestantes dos sindicatos filiados à CUT, cada sindicato leva seu povo até a manifestação, onde tiver que ser, né? Segundo lugar, o problema aqui não é outro que diminuir ministérios. Aonde que vão diminuir os ministérios? É nas políticas públicas de inclusão daquele povo que mais precisa. Ou seja, a choradeira é porque o dinheiro tem que ser concentrado na mão de pouco. E nós achamos que a política tem que ser de distribuição de renda. Fazer com que o mais pobre tenha... A gente estava vendo ali a ministra Tereza Campelo sobre a questão do Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família é o seguinte, né? Tem que se ampliar para aqueles que precisam. É isso que tem que fazer. Agora, esse movimento que se diz que quer acabar com a corrupção, eu quero dizer aqui bem claro, e essa é a opinião da CUT, nós também defendemos que tem que combater a corrupção. Agora, não pode ser seletivo. Tu não pode dizer, a presidenta cometeu o crime. Aliás, eu pedi para a Paula aqui falar qual foi o crime, ela não tem uma lista. Não tem, né? Juridicamente não tem nenhum crime. A OAB chegou mais atrasado e está repetindo 64. Bom, aí eu não vejo nas manifestações do pessoal da Guete, ali, aquele povo dali, né, do movimento ali que tem, eu não vejo ali eles falar do Renan, eu não vejo eles falar agora do Marquesan,
eu não vejo eles falar José Otávio Germano, Mas então o senhor eu não foi lá ver vejo as faixas. eles falam, eu não senhor vejo foi ver as eles faixas. falam, não, é lógico que eu não vou no manifesto Mas como é onde que o senhor seremos sabe agredidos. como é que né? não, jamais. Diferentemente, e aqui eu quero fazer uma afirmação, se você for, Paula, na manifestação, na esquina democrática, que nós vamos fazer amanhã, você não será agredida, porque o nosso povo não agride. Ficou ridículo o que aquele repórter da RBS fez na última manifestação do dia 18. Se empoleirou num prédio. Não precisa. A gente não vai agredir ninguém. A gente acha que a Rede Globo, que a RBS, estão ali, golpistas, ali, defendendo o golpe. Né? Mas a gente não vai agredir. Porque ali vai as pessoas que têm, a gente tem uma opinião e que tem que defender o direito dos trabalhadores que está em jogo. Agora, diferente dos manifestos de vocês, que têm agressões comprovadas, como teve o índio na universidade, como uma agressão que essa criança sofreu, como tem lá em São Paulo aquelas agressões. E essa banalização, essa forma de menosprezar um e outro, infelizmente acabam as pessoas se cedendo por vezes. Agora, nós não fizemos manifestação, não pagamos R$300, a CUT não paga, até porque não tem dinheiro para isso. Então, onde gastaram 51 milhões? E em relação à contribuição sindical, tu me deu uma oportunidade ímpar para falar. Tá? A CUT, se tu ler os documentos, se tu procurar, se tu fores honesta aqui nos microfones, a CUT é contra... A gente trabalha sistematicamente para acabar com a contribuição sindical, porque achamos que os trabalhadores têm que ter a liberdade de decidir quanto que vai contribuir para o seu sindicato. Tá? Quem não tem acordo, quem não dá acordo para acabar com a contribuição sindical, que é o imposto sindical, esse que tu está falando, né? Para as pessoas entenderem melhor, o imposto sindical, é o líder, uma das lideranças de vocês que defende o golpe, que é o Paulinho da Força. O Paulinho não dá acordo, porque interessa para ele. Está ali ajudando nesse golpe, né? Que eu espero que nosso país não passe por esse momento, mas é a força sindical que não dá acordo. A CUT defende o fim do imposto sindical. Já que... Pode completar, Paulo, mas eu preciso fazer uma outra questão em cima disso. Não, só porque ele disse que eu não coloquei os pontos do impeachment. Eu gostaria de saber se o senhor chegou a ler os pedidos de impeachment. Né? Porque se o senhor está me dizendo que não teve motivo... O impeachment seria golpe, sim, se não tivesse base jurídica e fatos provados. As pedaladas fiscais, tá? São crimes de responsabilidade. A Dilma teve todas as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. O envolvimento dela na compra de Passadina, que causou um prejuízo gigantesco à Petrobras. Mais de 100 mil pessoas foram demitidas da Petrobras em função da péssima administração. Ela não responsabilizou os subordinados, bem pelo contrário. A gente pode lembrar, fazer um exercício aqui de memória e lembrar que ela fez de tudo para proteger a Graça Foster e os outros ministros que estavam na sua volta. A Dilma cometeu outro crime de responsabilidade agora ao nomear o Lula como ministro, como obstrução da justiça, descumprindo a ordem judicial. Então, assim... Gente, eu preciso interromper aqui nesse ponto, porque hoje o nosso objetivo não é sim discutir a legalidade do impeachment ou uma análise jurídica em si, mas foi para entender, o nosso objetivo hoje é entender os dois movimentos e saber quem está por trás desses movimentos. Por exemplo, para encerrar, tá? Eu pergunto, como devem ser a organização das manifestações para os próximos dias? A gente tem já uma marcada para amanhã. Isso durante a votação do processo de impeachment, né? No segmento ainda teremos outras edições da Operação Lava Jato e outras questões, como tu bem lembraste, que não envolvem diretamente o impeachment, mas, por exemplo, a questão eleitoral ainda que se discute no Brasil, né? E vão, obviamente, ter novos capítulos. Como vocês pretendem organizar essas manifestações e se as instituições, como bem lembrou, o Antônio bem lembrou nesse momento, tu lembraste, Antônio, da Força Sindical, da CUT, por exemplo, a OAB, que teve agora uma representação, uma divisão. Não houve divisão. As manifestações aqui no Rio Grande do Sul aconteceram. Sim, mas dos 20 estados, só o Pará votou contra. Sim, né? Então foram... mas esses que se manifestaram na frente da OAB lá... Mas eram pouquíssimas pessoas, o estado do Rio Grande do Sul... Mas é uma representação. Sim, tinha 150 pessoas. Sim. Mas a OAB não rompeu. Né? Não existe uma divisão, 20%. Não.
Um estado só Sim. votou contra. E, na verdade, a maioria das pessoas que estavam nessa manifestação tem filiação partidária. Assim Sim. como o senhor é filiado ao PT, da CUT aqui no estado nós temos de 14 dirigentes, 8 são filiados ao PT. Bom, então vamos para a organização. Agora que ficou clara essa posição também em frente ao OAB, como devem ser as manifestações agora? Vão se intensificar? A gente já tem uma marcada amanhã, Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre está apoiando as manifestações às instituições que estão ocorrendo, né? Dia 4 vai ocorrer manifestação na USP, com diversos juristas, ex-alunos, professores, advogados, todas as pessoas de peso do meio jurídico que são a favor do impeachment, né? Que querem preservar a democracia, o Estado democrático de direito, a independência das instituições e responsabilizar os criminosos pelos crimes que eles cometem. E em várias universidades estão ocorrendo essas manifestações, né? Nós temos até a utilização de algumas faculdades públicas indevidamente em prol de partidos políticos que estão organizando eventos, né? Está ocorrendo um aqui em Porto Alegre hoje. Isso é bastante preocupante quando tu tem um reitor da universidade filiado a um partido político e ele usa a estrutura pública para isso. Sim. Mas os movimentos vão seguir. Tem muita gente indo a Brasília. Tem um acampamento que está acontecendo aqui desde quinta-feira passada, sem ser A gente pode esperar uma convocação geral imediata agora? Pode. Na verdade, quarta-feira passada, na outra, que foram 35 mil pessoas às ruas em Porto Alegre, não houve uma convocação geral. As pessoas foram espontaneamente porque ouviram os áudios da presidente Dilma e do Lula e ficaram revoltadas. Então, assim, as pessoas têm ido para a rua porque têm necessidade de mostrar sua indignação espontaneamente. Bom, no caso do movimento, agora Brasil, agora pela democracia, o que a gente pode esperar? Além da manifestação amanhã, uma intensificação e também uma pulverização em instituições? Estaremos fazendo, além da Esquina Democrática, tem mais 9 regiões do estado que faremos atividades amanhã. E certamente, né, depois dessa manifestação, a gente vai se reunir para pensar os próximos dias, né? Agora, eu sei que a questão aqui é falar um pouco de como é que vai ser a organização, mas um dos crimes citado aqui pela Paula, as pedaladas, né? As pedaladas fiscais foram para pegar dinheiro, suplementação de verba para investir em políticas públicas, ou seja, investir naqueles que precisam, nos pobres. E se isso é passível de impeachment, nós temos 14 ou 15 governadores, o Alckmin fez lá, está lá, né? Que tem e aí tem muitos prefeitos, aí tem que acabar, né? Tem que acabar com tudo e começar do zero. Agora, eu tenho acordo numa questão aqui. O sistema está falido. Eu ia perguntar para encerrar exatamente isso. Se vocês esperam, de ambos os lados, uma reforma política, uma reforma no sistema eleitoral brasileiro, financiamento de campanha, tudo isso está na pauta de vocês? Está na pauta. Acho que uma das principais pautas é ter o voto impresso, né, além do voto eletrônico, porque já ficou comprovado com pessoas que auditaram as urnas eletrônicas anteriormente, que é totalmente fraudável. E esse desespero do governo federal em vetar o voto impresso causa uma certa preocupação no sistema eleitoral também. Antônio, conclui, por favor. O voto impresso ou não vai resolver o problema da corrupção. O que vai resolver, no nosso ponto de vista, é acabar com o financiamento empresarial. Esse negócio de empresário dar 100, 200, 1 milhão para um candidato, e dão para todos. Aqui não é só a Dilma e o Lula que pegaram, os de vocês também pegaram, só que de uns é legal e de outros não é, né? Esse negócio, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Tá? Então, acabar com o financiamento empresarial e discutir uma nova forma. Mas discutir com quem? Não com esse Congresso reacionário que está lá. Acho que a população, o povo brasileiro, as instituições... Eu sou muito de... A gente tem que respeitar todas as instituições. A gente pode concordar ou discordar de uma ou de outra, mas tem que respeitar. Porque representa alguma coisa, né? Então, as instituições, o povo trabalhador, discutir como é que deve ser o modelo de financiamento das campanhas. Acabar com esse negócio de empresário que está botando dinheiro lá, dá com uma mão e puxa a outra. Me parece, para minha felicidade e esperança num Brasil melhor, que nós achamos um ponto de consenso. Não. Não? Não, na verdade... Financiamento de campanha... Eu sou contra essa vedação de doação de empresas privadas, porque, na verdade, o que ficou comprovado com o Petrolão foi a utilização de dinheiro público, utilização de dinheiro do Estado, dos nossos impostos, para financiar a campanha do PT.
né? Sim. E de outros partidos que estão envolvidos, né? Que têm dinheiro. Não achamos um consenso, estava na esperança, mas enfim, Só gostaria que o debate continue e nesse nível. Né, que a gente possa discutir as ideias para tentar achar um consenso. Porque uma coisa eu acho que vou terminar assim, todos somos brasileiros, isso é consenso. Claro. Consenso? Consenso, e eu acho que tem que ter uma Perfeito. campanha aqui para acabar com esse negócio, com o ódio que está Sim. se instaurando no nosso país. Muito Eu bem. sou contra isso. Quero agradecer a presença e a disponibilidade dos dois e até mesmo a coragem, porque às vezes a gente convida outras pessoas que não querem discutir e debater as ideias, só querem expor as suas ideias. E aqui a gente teve um debate de alto nível. Parabéns, Antônio, parabéns, Paula. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Tá Muito bom? obrigada.